A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo, e a gente conversa então, na entrevista técnica da semana com o Maurício Jung, técnico agrícola da unidade da Cotriel de Tunas. O Maurício vai falar um pouco, né, sobre as lavouras de inverno naquela região. Vamos falar primeiramente, né, Maurício, sobre a questão da extensão das lavouras em Tunas, né? O produtor, ele acreditou, ele manteve, diminuiu ou tem uma perspectiva leve de aumento de plantio de trigo, visto os bons resultados das últimas safras que nós tivemos em termos de produtividade e qualidade do cereal. Saudação, Maurício, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Roger, aqui na minha região de atuação, o plantio do trigo ele diminuiu um pouco. Acredito que é em torno de 5% de diminuição na área de plantio, devido a algumas coisas que aconteceu, o baixo preço, na hora da planta o custo estava um pouco elevado, então o pessoal diminuiu um pouquinho o plantio. Maurício, como é que está o desenvolvimento das lavouras, né? Visto que o trigo ele gosta de mais frio do que estamos tendo temperaturas, é claro, essa semana nós tivemos algumas baixas de temperaturas, né? Algumas chuvas, que é bom também para também o pessoal para fazer as aplicações, mas como é que está o desenvolvimento do trigo, visto todo esse cenário climático que estamos vivenciando, já vivenciamos em julho, estamos vivenciando em agosto? Muito bem, Roger. A cultura do trigo ela começou com alguns desafios aqui na nossa região, que nos demais anos a gente teve problema com o controle de planta daninha, principalmente o azevém, então a gente fez um manejo diferenciado na região, obtemos êxito na questão do controle do azevém, a gente está vendo as lavouras bem desenvolvidas, e então a questão das aplicações nitrogenadas que a gente está fazendo agora, algumas lavouras a gente está perdendo um pouquinho do time de aplicação devido à falta de umidade, mas no geral, assim, as lavouras encontram se desenvolvendo de uma maneira bem satisfatória. A gente pode dizer, né, Maurício, que até em vista das próprias cultivares que foram escolhidas, praticamente o produtor ele tem mudado muito pouco, né, as cultivares, principalmente devido ao perfil do mais cedo, do mais tardio, né, e já se conseguiu também trazer para o produtor de inverno o entendimento que ele tem que fazer o escalonamento de plantio, e esse escalonamento vai fazer toda a diferença caso nós tenhamos alguma surpresa lá do clima para frente, né? Basicamente, hoje o nosso escalonamento de plantio ele é mais pontual em cima da questão de doenças, de áreas de trigo sobre trigo, até que essa semana está tendo uma mudança até no cenário, nesse quesito. Começou a ocorrer a questão de um pouco de mancha, o ídio, então eu acredito que meados da semana que vem a gente já vai ter que começar a entrar com controle de doenças, com fungicidas, né? E a questão da ocorrência de um pouquinho de pulgão, mas hoje, se for ver a questão de doenças, mais está preocupando um pouco a questão da aveia branca, que tem lavouras aí já bem danificadas pela questão da ferrugem, né? Ela é bem agressiva na aveia, o pessoal facilitou um pouco, então a gente está encontrando algumas lavouras aqui na minha região já bem amarelas. Estamos entrando com aplicação agora para ver se surte o resultado que a gente espera. É possível ainda, né, fazer com que esses danos em termos de manchas e doenças eles não sejam tão graves. Só o produtor ele precisa fazer a aplicação no momento certo, mas também, como você disse, a questão do tempo ele tem que colaborar porque ele está muito seco em vista do que é necessário. Precisa estar um pouco mais úmido, uma temperatura um pouco mais baixa. É isso, Maurício? Na verdade, Roger, hoje a doença adotiva tem três fatores, né, para ela propagar. Então, se faltar um deles, ela já não tem aquela agressividade tão grande. Mas a gente teve esses três fatores nessas últimas semanas, né, que é calor, a questão de sereno tinha e tinha o patógeno. Então, isso fez com que a mancha, principalmente, avançasse um pouco. Mas hoje a gente tem produtos específicos que têm uma boa ação sobre isso, né? A gente entende que esse investimento ele é necessário, por mais que custe um pouco, valor até elevado em alguns certos produtos, mas com certeza ele se paga porque o manejo se torna de uma maneira totalmente diferente. Tem o uso de alguns fungicidas que até então não se usava muito em trigo, e que vem migrando hoje para o trigo. Ano passado a gente fez algumas áreas e deu um resultado bem interessante. Então a gente está recomendando isso de novo. Pessoal aí que
que ainda não fez, procure a gente aqui na unidade, a gente está aqui para orientar. Agora, com mais a contratação de um colega aqui, a gente tem o Cleiton hoje para me ajudar também. Então, a gente espera conseguir atender com mais excelência ainda nosso associado aqui. Maurício, como é que está a questão do desenvolvimento das demais culturas de inverno aí na região de Tunas? Também está dentro do esperado para essa época do ano, para essa época da safra? Roger, que nem eu falei anteriormente, a aveia em si ela tá um pouquinho abaixo do que a gente esperava. A gente teve a questão desse calor que deu esses últimos dias aí, por ter os três fatores ali, principalmente para a ferrugem também, ela explodiu essa semana. Então o pessoal está correndo atrás da máquina para fazer o controle dessa doença. O trigo, como eu te disse, ele baixou um pouquinho o plantio, mas em questão da aveia branca, principalmente, por um acréscimo muito grande da área de plantio aqui na nossa região. Devido até então o milho estava num custo bem elevado, o pessoal optou por fazer o plantio da aveia para o trato animal, né, vender e o consumo próprio em casa, né, para transformar em carne. Então houve um acréscimo bem grande na aveia branca plantada. A aveia ela tá um pouquinho abaixo do que nós esperávamos. Bom, falando justamente sobre a questão do milho, a questão de custo vai acabar então fazendo com que os produtores praticamente fiquem na área de milho quem já é plantador tradicional, né? Ou o pessoal espera, né, que o pessoal já está um pouco mais animado com a perspectiva de que nós tenhamos uma chuva um pouco melhor nessa época de plantio de milho e a gente pode ter aí uma elevação não tão expressiva, mas até um pouco acima do que se espera em termos de plantio de milho na região de Tunas, Maurício. Roger, a cultura de verão ela já começa com o incremento de alguns desafios novos aí do ano anterior para agora, que é a questão até da aquisição do crédito rural. A gente hoje está com bastante dificuldade nesse quesito ali do pessoal, enquadramento à Proagro, devido aos últimos anos a gente ter solicitado o pedido de Proagro, praticamente os últimos três de soja, quem tinha milho no mesmo CAR, tinha algum que precisou pedir de trigo, até, por incrível que pareça, por falta de chuva, pedir Proagro de trigo. Então, a cultura que gosta da estiagem, gosta de clima seco, e ocorreu que algumas a gente teve que pedir. Então, o milho também entra nesse cenário aí. O plantio era pequeno, vai ficar menor ainda devido a isso. Então, o pessoal não quer arriscar queimar 2 por água num ano só. Como hoje não é mais por cultura, é por CAR ou por CPF, a questão disso. E esse crédito, o milho é uma cultura de alto risco, fora de pivô, fora de irrigação, tá complicado de plantar. Maurício, para encerrar, né, qual é que é a recomendação que você pode fazer aí, uma vez que nós estamos aí há pouco menos de 3 meses do início do plantio das áreas de verão, e o que a gente pode falar para o produtor, né, em termos de manejo, né, principalmente na questão das invasoras, que é algo que tem que sempre merecer atenção. Plantar no limpo nem sempre é possível, mas o máximo que se puder, né, fazer com que a lavoura esteja bem liberada para o verão, com a perspectiva de, como a gente disse, de uma chuva um pouco melhor para essa época do ano, para que nós tenhamos uma cultura de soja que é a cultura carro-chefe do verão melhor, a gente ter boas lavouras sendo bem implantadas, que isso é o começo de tudo. Com certeza, né, Roger? Mas também não é só o manejo da lavoura que interessa. A gente precisa falar também do quê? Da parte da aquisição dos insumos, né, Roger? E o produtor estava bem atrasado esse ano, então não há a cooperativa que vai conseguir fazer uma logística hoje para entregar todo quanto é produto se o produtor deixar para comprar na última hora. Todo mundo pede que o pessoal venha fazer o planejamento da lavoura e vá fazendo a aquisição. Acredito que a lavoura hoje, a de soja, ela está num custo bem interessante para fazer a compra dos produtos. O manejo, pensando no verão, aqui 3 meses, ele já iniciou. A gente está entrando com herbicida agora nessas áreas que estão em pousio ou pastagem, né? Onde tinha trigo, já foi feito o manejo de planta daninha. Então, essas áreas de pousio
de pastagem, a gente está entrando com herbicida agora para fazer o controle de folha larga, uva, por exemplo, né? Então, que é a planta daninha hoje, que a gente tem uma atenção mais especial. Então, a gente está pensando agora para o verão em melhorar, com certeza, também a questão do manejo em relação ao ano passado, vendo que os prognósticos hoje marcam um ano bom para a gente, né? Espero que o pessoal aí do clima esteja certo e venha a se confirmar esse El Niño, que a gente consiga fazer uma safra boa e não necessite nem de Proagro, nem de seguro, nem de nada. O que a gente mais quer colher, né, e pagar nossas contas, pagar o custo e com certeza sobra um bom dinheiro para o associado aí investir na propriedade. E então esperamos que seja diferente, que seja um ano diferente para todo mundo, né, Roger? Obrigado. A gente conversou com o Maurício Jung, técnico agrícola da unidade da Cotrial de Tunas, na entrevista técnica da semana.